Então, vamos finalmente ao 5º dia do 5 dias para descobrir o seu propósito. E hoje eu vou contar como eu descobri o meu propósito. Demorei um pouco para gravar esse vídeo por N motivos, mas estou aqui. E quero contar para vocês, na verdade, um pouco do meu testemunho, somado a esse ponto do propósito, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, vai desmistificar todo o pensamento que possa impedir você de chegar no propósito que Deus tem pra sua vida. Eu nasci num lar cristão, né? Tipo, meus pais são pastores, meus avós, meus tios, todo mundo da minha família pastor e pastorei alguma igreja ou tem algum chamado ministerial. Só que por muito tempo, por um longo tempo da minha vida, eu não me encontrava nisso. Tipo, eu ia pra igreja e eu queria Deus, eu queria amar Deus, eu queria servir a Ele. Só que eu não conseguia enxergar Deus como meu pai, eu não conseguia ver que Ele era uma pessoa real. Eu achava que Deus era uma força, ou que Ele era um ser, alguma coisa assim. Mas não que Ele era o que Ele realmente é. Com 14 anos, eu vim morar em São Paulo, eu morava em Goiás. E quando eu vim pra São Paulo, eu pensei assim, cara, eu preciso me aproximar de Deus de alguma forma. E como eu não tinha nenhum amigo, meus pais, eles são missionários, então a gente veio pra São Paulo por conta disso. Então foi quando eu criei o Vivendo pra Deus. E nessa época, muitas oportunidades surgiram, sabe, de me afastar e tal. Não tenho aquele testemunho de, eu fui pro mundo, fiquei muito louca e depois voltei pra Jesus. Eu não tenho esse testemunho, meu testemunho é completamente diferente. Porque eu nunca fui pro mundo. Mas eu tinha algo em comum com as pessoas do mundo, que era o fato de que eu me sentia vazia. Mesmo estando dentro da igreja, eu me sentia vazia, eu me sentia sozinha, eu me sentia esquisita. E aí, quando eu criei o Vivendo pra Deus, eu criei com o intuito de ter amigos que eram cristãos, mesmo que não fossem de São Paulo, mesmo que fossem de outros estados, outras cidades. Eu queria ter amigos. E eu consegui muitos amigos. E por muitas vezes, o Vivendo pra Deus, ele me fez prosseguir. Tipo, eu sabia que era Deus atrás de tudo, mas eu olhava pro Vivendo pra Deus e eu via algo, eu falava, cara, eu não posso fazer isso, porque eu tenho Vivendo pra Deus, eu tenho pessoas pra cuidar, eu tenho pessoas que se inspiram em mim. Até que em 2014, mais ou menos, eu conheci um rapaz e a gente começou a namorar. Ele não era cristão na época que eu conheci ele no ensino médio, a gente começou a namorar e tal. Só que esse namoro foi me afastando muito de Deus, foi me levando pra longe de Deus, sabe? Porque a gente não tinha os mesmos princípios, então muitas vezes a gente batia muito de frente. Então, por ser um jugo desigual, porque ele chegou aí pra igreja comigo, ele se batizou e tal, acontece que não fluiu da forma que deveria fluir. E isso foi me afastando de Deus porque os pensamentos dele eram diferentes, então aquilo meio que me confundia, me deixava meio sem entender, ou se ele tinha razão, ou se a igreja tinha razão, ou se meus pastores tinham razão, meus pais, eu não sabia muito bem quem tinha razão nessa história. Eu tava, muito longe de Deus. Não porque eu tinha feito algo errado, mas porque eu tava me sentindo vazia, seca. Aquele namoro não tinha me preenchido, porque na verdade o que eu buscava nesse namoro era preencher meu vazio. Minhas amizades não me preenchiam mais. Nada me preenchia mais, mesmo eu estando convivendo pra Deus e mesmo eu tentando estar conectada com Deus, eu não conseguia, porque eu não via Ele como pai. Daqui um dia eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu tô na fase da minha vida, que se algo não acontecer, se o Senhor não falar comigo de alguma forma, se de alguma forma eu não for tocada pelo Senhor, eu não vou conseguir prosseguir. Eu vou parar, simplesmente. E eu lembro que eu tava num dia muito mal mesmo, eu tava muito péssima. E aí eu peguei e fui pra faculdade. E nesse dia eu não queria nem voltar pra casa, porque eu tava tão vazia, tão sem rumo, tão, sabe, seca, que eu falei assim, cara, eu vou ficar aí norteando pela rua. Tipo, não tinha noção nenhuma do que eu tava rolando na minha vida. Eu fui pra faculdade e na volta minha mãe falou pra mim passar num shopping e comprar um teclado de computador, porque o nosso tinha estragado. E ela trabalhava com computador na época, eu não podia ficar sem. Aí eu fui passar nesse shopping. Quando eu entrei no shopping, tinha um grupo de cristãos que eles estavam, meio que tocando algumas músicas e eu me toquei que era crente. Aí eu falei assim, mano, eu vou passar muito longe desses crentes porque eu não tô afim de falar com crente hoje. Porque pensa só, eu já tinha nascido na igreja, crescido na igreja e eu tava, de saco cheio, sabe? De não ser cheia completamente, de não estar conectada com Deus de verdade. E eu passei longe deles. Quando eu fui sair do shopping pra poder ir embora pra casa, os jovens ainda estavam ali. E aí, quando eu passei por eles, essa foi a minha primeira experiência com Deus. Que foi o dia assim que, mano, foi o dia que Deus tocou mesmo, me tocou de uma forma muito surreal. Quando eu passei por eles, as minhas pernas travaram e Deus falou assim, você tem que ficar aqui. E eu pensei assim, mano, eu não vou ficar.
Só que eu não conseguia andar, eu não conseguia ir pra frente. E algo muito maior, que eu nunca tinha sentido na minha vida, nunca, me puxou e eu simplesmente, quando eu vi, eu tava no meio da rodinha e falei pra eles assim, eu posso ficar aqui com vocês? Eles falaram, claro, pode ficar aqui com a gente. E aí eu fiquei com aqueles jovens lá. Nesse dia, porque assim, eu não conhecia um Deus sobrenatural, eu achava que, tipo, Deus, sei lá, era uma sensação, uma coisa da minha cabeça, eu não sabia explicar exatamente o que era Deus, mas nesse dia eu tive um encontro com um Deus que era sobrenatural, porque ele falou comigo nitidamente, foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele, foi a primeira vez que eu pude sentir ele, então pra mim foi uma experiência muito louca. E as pessoas oraram por mim, e era uma casa de paz, que hoje é a igreja que eu frequento, mas eu vou explicar isso talvez em um próximo vídeo. E naquele mesmo dia eu recebi uma palavra profética sobre coisas que estão acontecendo hoje na minha vida. E naquele dia, foi o dia que eu tive um encontro com Jesus. E eu tomei uma decisão, eu falei, cara, a minha vida é dele agora, pra sempre. E naquele dia, o meu vazio, ele foi embora. E eu lembro que eu cheguei em casa admirada. Eu falei, mãe, você não vai acreditar. Eu contei pra ela toda a história. E hoje eu frequento essa igreja que eu falei pra vocês, que é dessas casas de paz que a gente tem. E foi a melhor escolha da minha vida. Não por causa da igreja, mas porque eu tava num ponto que eu precisava ter um encontro com Jesus. E a única coisa que pôde me levar ao meu propósito de vida, porque eu tinha tudo que eu precisava, mas eu ainda me sentia vazia, a única coisa que me levou, que me conectou ao meu propósito foi Deus. Foi ter um encontro e uma experiência com Ele. E é disso que a gente precisa hoje em dia, a gente precisa ter encontros e experiências com Deus. Hoje, eu percebo como Deus ele foi maravilhoso, porque Ele usou o vento para Deus para me conectar a Ele. E hoje o vento para Deus, ele é muito mais do que um dia eu imaginei que pudesse ser. E sem contar o meu ministério na igreja e muitas outras coisas, que depois eu explico pra vocês melhor, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas foi basicamente isso. Quando eu tive um encontro real com Jesus, eu encontrei meu propósito. E hoje eu quero te encorajar. Eu não sei como você se sente, se você talvez se sente vazio como eu me sentia, mesmo estando na igreja, ou se você nunca foi numa igreja, ou se você foi e saiu, eu não sei como é a sua realidade hoje. Mas eu sei que se você quer fazer a vontade de Deus e ter um propósito de vida, a única pessoa que pode te dar um propósito, que pode te dar aquilo que nada nessa terra vai saciar, é Jesus. Só Ele pode fazer isso por você. Amigos não podem, dinheiro não pode, beleza não pode, nada pode fazer isso por você. O que Jesus pode fazer, nada, nem ninguém nunca vai fazer por você. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Realmente faz 4 anos que eu tô firme com Cristo, sem vacilar, sabe? Sem me desconectar dele. Então, e hoje eu não consigo imaginar outra vida. Não consigo pensar como eu era antes de ter esse encontro real com Jesus. E se eu posso te dar um conselho, algo que eu fale assim, é isso que eu fiz e é isso que eu faço todos os dias, é uma coisa: decisão. A minha decisão é Cristo e nada muda isso. Minhas circunstâncias não mudam isso. Meus pensamentos não mudam isso. Minha vida não muda isso. A minha decisão é Cristo e sempre será Cristo todos os dias. E é isso que tem me mantido por todos esses anos, por todo esse tempo que eu tenho vivido, que eu tenho crescido e que eu tenho amadurecido em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe muito. É isso.